Bom dia a todos. Que Jesus possa estar ao lado de cada um de nós, nos auxiliando, nos inspirando em todas as nossas decisões. Essa história aconteceu há muito tempo, na época que ainda não existiam os grandes laboratórios e que os remédios eram fabricados por farmacêuticos, através das misturas de substâncias. E um dia chega a esta farmácia uma garota aflita, com um formulário na mão, prescrito por um médico, e pede ao farmacêutico, que era ateu, mas uma boa pessoa, que tinha muito amor no coração, pede para que ele prepare aquele medicamento, pois sua mãe estava necessitando urgente. Pede-lhe pressa. E o farmacêutico, então, entra no seu laboratório, começa a preparar aquele medicamento, entrega o frasco à menina, que lhe paga, e apressadamente vai embora, correndo, para levar aquele medicamento para sua mãe. O farmacêutico então volta para guardar os vidros das substâncias usadas e, de repente, ele estremece. Percebe que ele, na pressa, alterou uma das substâncias e que, ao invés daquilo ser um medicamento, tornou-se um veneno capaz de matar qualquer pessoa que o bebesse. Ele, então, desesperado, nesse momento, lembra-se de Deus e faz uma prece. Deus, se você existe, faça com que algo aconteça, para que ninguém tome essa substância que se tornou venenosa. Eu não quero me tornar um assassino. E alguns instantes se passam, a menina volta, com cacos de vidro na mão. Bate na campainha da farmácia e o farmacêutico, então, aturdido, retorna e a menina fala: por favor, você pode preparar de novo o medicamento, porque na pressa eu caí e o vidro se quebrou. Essa história nos remete à importância da prece. Tão importante ela é que Kardec reservou os 2 últimos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, Pedi e Obtereis e Coletânea de Preces, que nos auxiliam, que nos instruem a respeito não só da importância da prece, mas da forma como devemos orar. A prece é nosso canal de comunicação com o Pai. E Jesus, em várias passagens da Bíblia, nos mostra isso. Então, nós temos a passagem no Monte Tabor, que é uma passagem lindíssima da transfiguração de Jesus. Nós temos a passagem até da crucificação, onde Jesus se remete ao Pai, pedindo por nós. E às vezes nós nos esquecemos de orar. Tão preocupados nós estamos com o mundo material, com a correria da vida. E quando tudo está bem, nós nos esquecemos
mas quando as coisas começam a ficar mais complicadas, aí nós nos recordamos de Deus e vamos fazer as preces. Algumas vezes nós achamos que não somos atendidos, mas nós já refletimos o que nós pedimos? Será que as nossas preces não estão carregadas de solicitações materiais? Esse mundo tão material, onde as coisas, o poder, o dinheiro é tão valorizado. Então, muitas vezes nós nos preocupamos com isso e solicitamos a Deus valores materiais. E aí nós temos a impressão que não somos atendidos. E a maneira que nós nos comunicamos com Deus. A prece, para ser atendida, para ser ouvida, ela tem que estar carregada de sentimentos. Muitas vezes nós fazemos a prece e até truncamos, preocupados com os afazeres do cotidiano. Então é importante que nós paremos, coloquemos nosso sentimento, nosso amor pelo Pai, para que possamos então realizar as nossas preces. E Joana de Ângeles, no livro Momentos de Saúde e Consciência, através de Divaldo, nos diz: a prece é o recurso mirífico mais acessível para permitir à criatura a comunicação com o Criador. Ponte invisível de energias sutis, faculta a união da alma com o genitor divino, por cujo meio ela aure as forças e a inspiração para os cometimentos difíceis da existência. E aí Joana nos dá uma dica. O que Deus nos concede através da prece? Forças e inspiração. Deus nos deu a inteligência. E através da nossa inteligência que nós devemos resolver as questões do cotidiano. Não devemos colocar essas questões na mão de Deus, na mão do plano espiritual ou de qualquer um que seja. A responsabilidade pelas nossas atitudes, pelas nossas escolhas, é nossa. Então, nós devemos aprender que através da prece nós devemos solicitar forças e inspiração. E pensando em prece, nós nos remetemos ao culto do Evangelho do Lar, que é o objeto dessa palestra. Em Mateus nós encontramos: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. O Evangelho no Lar nos auxilia e muito. Ele abre as portas da nossa casa para os amigos do plano espiritual. Quando nós oramos, uma pessoa tem força. Quando nós oramos em grupo, com o mesmo objetivo, essa força aumenta, proporcional às pessoas que estão reunidos. Então, fazer o Evangelho no Lar, dentro, com a participação de todos os membros ou daqueles que se dispõem, faz com que essa força aumente.
quais os efeitos que nós sentimos ao realizar o Evangelho no lar. Levar os ensinamentos de Jesus para a família. Esse fato faz com que o relacionamento das pessoas que constituem a nossa família melhore muito. De imediato, nós não sentimos tanto, porque nós demoramos um pouco para nos modificarmos. Com o decorrer do tempo, ao fazer o Evangelho, nós vamos percebendo que as pessoas vão se modificando. E esse é o objetivo, porque ao realizarmos estudos, não podemos só nos ater à letra, que é morta, mas ao colocarmos a letra em prática, nós lhes damos vida. Então, ao estudar o Evangelho e ao tentá-lo praticar, nós fazemos com que as vibrações do nosso lar melhorem, com que as pessoas se proponham a conviver de uma forma melhor. E, consequentemente, nós temos a harmonização do ambiente. Então, são pessoas com o mesmo objetivo, o objetivo de viver bem. Lembrando que nosso lar não é um lugar onde pessoas queridas se reúnem. Normalmente, nós nos reunimos para resgate. Então, quando nós fazemos o Evangelho no lar, nós aprendemos a amar aquele que convive conosco. Que esse é o objetivo, né? Nós começamos esse exercício de amor dentro do lar para conseguirmos ir expandindo, pois o objetivo divino é o amor universal e incondicional. Então, treinamos com o próximo, expandimos para os nossos amigos, para os nossos inimigos e para o universo. Higienização ambiental. Quando nós fazemos o Evangelho no lar, os espíritos do plano espiritual vão até nós e eles fazem a limpeza das vibrações. Nosso pensamento é energia e nós estamos transmitindo essa energia o tempo inteiro. Essa energia, ela fica impregnada em objetos. Então, com a presença do plano espiritual durante o Evangelho, eles fazem essa limpeza desses fluidos que às vezes não são tão bons assim. Prática coerente com os ensinamentos de Jesus. Para que nós possamos praticar, nós temos que estudar. E o Evangelho no lar nos auxilia nisso, porque toda semana nós vamos estar lendo um pedacinho do Evangelho, discutindo, isto é, estudando. Então, nós estaremos, além de estudando, procurando praticar e tornando mais coerente essa prática. Melhoria da sintonia vibratória. Quando oramos, nós elevamos o nosso pensamento e assim é necessário para que a oração chegue ao plano espiritual. Nós temos que colocar então o nosso sentimento, nós temos que projetar esse sentimento para o alto, nós temos que nos interiorizar, nós temos que ouvir o silêncio. Então, através desse sentimento, dessa emoção,
desse amor que nós colocamos, porque afinal nós estamos nos comunicando com o Pai que nos ama, então nós devemos colocar amor, muito amor nessa oração. Nessa oração nós elevamos a nossa sintonia vibratória. Proteção do nosso lar. Imaginem, estou estudando, praticando, elevei o padrão vibratório do meu lar, abri as portas do meu lar para o plano espiritual, consequentemente, meu lar vai estar protegido, mesmo porque nós sabemos que os amigos que não são muito evoluídos, eles só se comunicam com aqueles que vibram na mesma sintonia. Se eu estou colocando amor nas minhas orações, se eu estou elevando meu padrão vibratório, se todos do lar estão elevando o seu padrão vibratório, logo, aqueles que têm o padrão vibratório mais baixo não conseguem ter acesso a nós, nem ao nosso lar. Fortalecimento espiritual. É uma consequência de todas essas coisas já faladas. Então, nosso lar, a cada tempo que passa, que as pessoas exercitam, que os espíritos estão ali nos auxiliando, vai fortalecendo. À medida em que as pessoas da família se preocupam em conviver melhor, em tratar o outro de uma forma mais amistosa, eu estou fortalecendo meu lar espiritualmente. Contato mais profundo com o plano espiritual. Nós abrimos a porta do nosso lar para os amigos do plano espiritual. Então, nós estamos recebendo esses amigos, nós estamos comungando com eles. Eu acredito que, sabendo dos efeitos do Evangelho no lar, aqueles que ainda não fazem devem estar curiosos para saber como fazer o Evangelho, porque é uma coisa tão maravilhosa, de efeitos tão maravilhosos, né? Então, antes de estar colocando como nós fazemos, eu vou colocar alguns esclarecimentos. Dia e horário. O Evangelho no Lar, ele é feito uma vez por semana, em dia e horário pré-estabelecido. Por quê? Como foi falado anteriormente, os amigos do plano espiritual visitam o nosso lar e eles não são seres desocupados. Nós sabemos que aqueles que querem progredir, eles têm que trabalhar. Então, os amigos do plano espiritual trabalham e trabalham muito. Então, nós temos que estabelecer um dia e um horário. Por exemplo, estabelecemos quinta-feira às 8 horas da noite. Toda semana, quinta-feira às 8 horas da noite, devemos fazer o nosso Evangelho. Se acharmos melhor, sábado, 8 horas da manhã. Então, será sábado, 8 horas da manhã. O que é aconselhável para a decisão do dia e horário? O momento em que a maior parte da família esteja reunida e um momento onde menos nós sejamos solicitados pelo mundo. Então,
que não fique tocando tanto telefone, que não fique gente indo nos visitar. Então, é um momento mais tranquilo para aquela família e onde esteja maior número de pessoas. Esse é o dia e o horário mais indicado. Suspensão. Nós não devemos deixar de fazer o evangelho no lar. Se nós sabemos que o plano espiritual visita o nosso lar, quando nós suspendemos, o que acontece? Os amigos estão lá, os amigos espirituais estão presentes no nosso lar e nós não. É como não receber visitas. Então, em hipótese alguma, deve ser suspenso. Bom, e quando nós temos que viajar, como fazer? Fazemos do lugar onde nós estivermos. Mentalizamos o nosso lar e mandamos as energias. Desse jeito, nós não suspenderemos e o nosso lar continuará sendo protegido. Participação. Não devemos forçar ninguém. A participação deve ser desejada. Então, nós convidamos as pessoas do nosso lar a participar do nosso evangelho. Ah, mas ninguém quer participar. Não tem problema, nós não estamos sozinhos. Tem o plano espiritual. Quantas pessoas, quantos seres não estão conosco? Não tem problema, estamos sozinhos materialmente. Fazemos do mesmo jeito. E desse jeito nós até estamos praticando um ato de caridade, que é melhorando o ambiente do nosso lar para as pessoas que não querem participar. O ambiente é muito importante. Deve ser um ambiente tranquilo, sereno, sem discussões. Procurar naquele dia não ter nenhuma discórdia entre os familiares. Não ficar atendendo o telefone. Desligar de tudo. Para quem preferir, e se isso auxiliar, pode ser colocado música, de preferência uma música clássica, uma música suave, que nos auxilie nessa comunicação com o Pai. A leitura deve ser do Evangelho segundo o Espiritismo, não aleatoriamente, deve ser seguidamente. E começar pela introdução, que também é importante. Então, cada reunião do culto do Evangelho, nós lemos um pedacinho seguidamente. Não precisa ser o capítulo, não precisa ser, às vezes os itens do Evangelho são longos, não tem problema, divide-se. Não precisa ser uma leitura grande. O que é importante? Que após a leitura se faça discussão, se converse sobre o que foi lido, para que a gente possa dar vida ao Evangelho, que a gente possa praticar o que nós aprendemos. E também nós devemos fazer a leitura de um livro complementar. Quando existe a participação de crianças, é aconselhável que esse livro complementar esteja de acordo com a faixa etária dessas crianças, porque todos devem participar. O comentário, então, deve ser feito após a leitura do Evangelho, de preferência por aquele que tenha mais conhecimento da doutrina. Os outros itens do Evangelho devem ser divididos para que todos possam participar. Então, quando tem criança, a criança pode fazer uma prece, pode fazer, para aqueles maiorzinhos, podem até fazer a leitura,
Mas o importante é que o comentário seja feito pela pessoa que tenha mais conhecimento. Outras pessoas podem falar? Pode-se falar, não precisa a pessoa falar do começo ao fim, pode se estabelecer um diálogo, mas que seja um diálogo harmônico. A duração do Evangelho no Lar deve ser entre 20 e 30 minutos. Não devemos exceder esse tempo. Não tem necessidade de ficar 1 hora falando. É um tempo pequeno. E que se nós formos pensar quantos minutos tem uma semana, reservar 20 minutos, é um tempo bem pequeno. O Evangelho no Lar nunca deverá ser transformado em sessão mediúnica. Nosso lar não é lugar de receber espíritos. Para receber espíritos, nós temos as casas espíritas, onde há todo um preparo, onde há espíritos que vão auxiliar aqueles que necessitam. E o nosso lar não tem essa retaguarda. Então, não é aconselhável que se recebam espíritos em nossos lares. Durante o culto do Evangelho, nós podemos fazer a fluidificação da água, que é interessante para nosso benefício, tanto físico como espiritual. Muitas vezes nós nem percebemos esse benefício, porque muitas vezes esse benefício é no nosso perispírito. Nós podemos colocar um copo para cada pessoa do nosso lar, ou nós podemos colocar em uma garrafa. O copo é muito interessante, o copo individual, porque os espíritos podem colocar os elementos necessários para aquela pessoa, porque cada pessoa precisa de uma coisa diferente. Então é aconselhável a fluidificação individual. Quem optar por uma garrafa, é aconselhável destampar a garrafa. Feito todos os esclarecimentos, vamos então ao roteiro do Evangelho. Como realizá-lo? Nós devemos iniciar por uma prece, de preferência uma prece espontânea. Porque as preces espontâneas, elas fazem com que nós coloquemos mais do nosso sentimento para conversar com o Pai. Depois nós fazemos a leitura do Evangelho, de forma sequenciada, como já foi dito. Fazemos um comentário que esteja ao alcance de todos. Então, tomar muito cuidado quando tem a participação de crianças. É importante que elas entendam o que se fala. Leitura de um texto complementar, como já foi citado, um texto também ao alcance de todos. E as vibrações. Nesse momento das vibrações, nós devemos carregar mais ainda de amor as nossas preces. Nesse momento, nós podemos fazer as vibrações por parentes, por amigos que nós sabemos que estão necessitados, no sentido da harmonia, paz, tranquilidade, equilíbrio. Não devemos, nessas vibrações, chamar parentes que já desencarnaram. Devemos orar para eles, sem dúvida, mas emitindo essas vibrações para Jesus. Então, pedir a Jesus pelos nossos parentes desencarnados. Lembrando que às vezes o nosso parente não está em condição de nos auxiliar e muitos de nós pedimos o auxílio deles. Então, devemos pedir a Jesus que auxilie aquele nosso parente, que
ele possa receber tudo aquilo que ele necessita. Feitas as vibrações, pedimos pela fluidificação da água e encerramos com uma prece. Então, tomando cuidado de dividirmos entre todos os participantes. Tem vários itens, então pode ser dividido entre todas as pessoas. Interessante que as vibrações e o culto do Evangelho, através das nossas preces, elas alcançam o plano espiritual. No livro Cartas de uma Morta, que foi escrito por Maria João de Deus, mãe física de Francisco Cândido Xavier, ela nos diz o seguinte: nossa especialidade é examinar as preces dos seres terrenos. Ela fala isso porque ela participa, depois de um tempo no plano espiritual, de uma equipe de atendimento às preces terrenas, acudindo às casas de oração ou a qualquer lugar onde há um espírito que pede e que sofre. As rogativas de cada um, então, são anotadas e examinadas por nós, procurando estabelecer a natureza da prece, os seus méritos e deméritos, sua elevação ou inferioridade, para podermos determinar os socorros necessários. Há orações sublimes que se elevam da terra até o nosso distrito, tão puras elas são, todavia, que atravessam nossas regiões como jatos de luz, buscando esferas mais altas e mais elevadas que a nossa. Então, quando nós fazemos o culto do Evangelho e colocamos o nosso amor, os nossos melhores sentimentos, é como se fosse um jato de luz que se dirige ao plano espiritual. E muitas vezes ultrapassando essas esferas mais próximas à Terra. E existem espíritos que são designados para escutar, para atender de acordo com os nossos méritos e deméritos. E Joana de Ângeles, no livro Momentos de Saúde e Consciência, nos diz: a criatura busca Deus pela oração e Ele responde-lhe mediante a intuição do que fazer, do como fazer e para que, fazendo, seja feliz. Nosso destino é a felicidade. Deus nos criou para sermos felizes. Na medida em que nós compreendemos quais são as nossas reais necessidades, que não são as materiais, nós então vamos conseguir receber a intuição do alto e sermos felizes. Que Jesus possa proteger a cada um de vocês durante essa semana. Espero que vocês reflitam sobre a importância do Evangelho no lar. E que aqueles que ainda não realizam saiam daqui com muita vontade de colocar em prática. Um bom dia a todos. Está aí o convite feito pela Denise para que a gente coloque em prática o Evangelho no lar.
Eu vou perguntar quem não faz o evangelho, levanta a mão. Não faz? Precisa fazer. Faz. Quem não faz, levanta a mão. Ninguém levantou a mão, todo mundo faz, a partir de agora. Pois bem, a casa está passando por uma série de mudanças. São mudanças para oferecer a oportunidade não só de frequência, possibilidade de estar aqui ouvindo a palestra, mas também a possibilidade de trabalhar. A casa já está oferecendo palestras aos domingos, que é a nossa tradição, às segundas-feiras, às 8 horas da noite, temos palestra e passe. Às terças-feiras nós continuamos com os cursos, às quartas-feiras, palestra e passe, e às quintas-feiras nós estamos iniciando também palestra e passe às 8 horas. Em todos esses momentos, de certa forma, há atendimento fraterno, todas as atividades da casa deverão ocorrer ao longo de todos os dias, né? Quem sabe, num futuro, nós possamos também, pretensão de estender esses trabalhos durante o dia, tá? Então, fica aqui o convite para que possam aproveitar segundas-feiras, às quintas-feiras, além das quartas e domingo, que é a nossa tradição. Lembrando que nós precisamos de trabalhadores, os que estiverem disponíveis, há muito trabalho a ser feito na casa. Pois não, Rosa. A Rosa está fazendo convite para que domingo vem um palestrante de fora, de Lavras, Minas Gerais, Vinícius Lara. Que todos tenham uma semana tranquila, de muita paz, de muito trabalho, e que possam colocar em prática o Evangelho no lar. Muita paz a todos.